Você já se perguntou como certas ideias, antes consideradas radicais, se tornam senso comum? Hoje vamos explorar a janela de Overton, um conceito que explica como a opinião pública é moldada e manipulada. A janela de Overton, também conhecida como janela do discurso, é o leque de ideias que a opinião pública considera toleráveis. Ela define o que é aceitável discutir e defender em um determinado momento. Criada por Joseph P. Overton, ex-presidente do Centro de Políticas Públicas de Mackinac, localizado em Michigan, Estados Unidos, essa teoria nos mostra que a viabilidade política de uma ideia depende de estar dentro dessa janela, e não das preferências dos políticos. Entender a janela de Overton é crucial para desenvolver um pensamento crítico e perceber como somos influenciados por narrativas que buscam mudar nossas opiniões. Ela representa o conjunto de ideias e valores que a população tolera e registra o que a maioria das pessoas pensam sobre um determinado assunto. Uma das principais características da janela de Overton é que ela não é apenas mutável, mas também manipulável. Ela pode se deslocar tanto para um lado quanto para outro dentro do espectro de aceitabilidade da maior parte da população. Pense em como a discussão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo evoluiu ao longo dos anos. O que antes era impensável, hoje é amplamente aceito em muitas sociedades. Uma das formas de manipulação é desviar o assunto principal e começar a pautar temas adjacentes para tornar o discurso mais aceitável, até que a percepção das pessoas seja deslocada. Existem bons e maus exemplos de manipulação da janela de Overton, dependendo do grupo de influência e de seus interesses, políticos, ideológicos, morais, religiosos, etc., a médio e longo prazos. Um exemplo clássico de mutabilidade da janela de Overton é a escravidão. Antes vista como aceitável, hoje ela é considerada inaceitável para a grande maioria das pessoas. Essa mudança de aceitação não aconteceu da noite para o dia, mas sim ao longo de centenas de anos em determinadas civilizações e algumas décadas após o fim do tráfico de escravos no Brasil. O mesmo acontece com a maior parte das discussões em tempos de paz em regimes democráticos, desde o aborto até o porte de armas de fogo. Grupos de interesse trabalham, muitas vezes dissimuladamente, para mudar a opinião das pessoas sobre determinado tema e torná-lo mais aceitável ou até permitido sem ressalvas após um certo período. Dependendo do tipo de ideologia ou propósito por trás daquele assunto em especial, os resultados podem ser prejudiciais à sociedade no longo prazo. Mesmo hoje em dia, em plena era da informação, muitas pessoas podem pensar que quando formam uma opinião sobre um assunto estão fazendo de forma independente, mas é bem provável que elas tenham sido induzidas a pensar daquela maneira. Perceber que somos continuamente expostos a ideias e narrativas destinadas a mudar gradualmente nossas opiniões sobre diversos assuntos, muitas vezes de maneira subliminar, nos auxilia a desenvolver um pensamento mais crítico acerca dessas influências e seus mecanismos. Não podemos nos esquecer de que a aceitabilidade da opinião pública determina a viabilidade política de um fato. Tomamos como exemplo a corrupção. Se a sua janela de Overton se deslocar para um maior nível de permissividade, mesmo que com pequenas ressalvas, escândalos de corrupção passarão a não se tornar mais impeditivos para o sucesso de um projeto político. Se a corrupção se torna tolerável, a integridade e a confiança nas instituições são corroídas, abrindo espaço para abusos de poder e desvios de recursos. Emitir opiniões fora da janela social considerada aceitável pode significar ser rejeitado ou até cancelado, permitindo que determinadas agendas ganhem força através do medo. Devemos considerar, entretanto, que se esta janela já estiver sido manipulada para objetivos que visam apenas atender ideologias segregacionistas ou autoritárias, estas opiniões podem contribuir para que outras pessoas se sintam mais à vontade para exprimir suas ideias e, assim, reverter este movimento. É fundamental ter coragem para expressar opiniões divergentes, mesmo que isso signifique enfrentar resistência. A diversidade de ideias é essencial para uma sociedade saudável e democrática. Em resumo, a janela de Overton é uma ferramenta poderosa para entender como a opinião pública é moldada e manipulada. Ela nos mostra que a aceitabilidade de uma ideia não é estática, mas sim um processo dinâmico e influenciável. Agora que você conhece a janela de Overton, desafie-se a questionar as narrativas que chegam até você. Busque informações de fontes diversas, desenvolva seu pensamento crítico e forme suas próprias opiniões. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam entender como a opinião pública é manipulada. A manipulação da opinião pública é uma ameaça à democracia e à liberdade de pensamento. Ao entendermos como ela funciona, podemos nos proteger e construir uma sociedade mais justa e informada. Gostou do vídeo? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Red Umbrella para mais conteúdos como este.